Vamos lá para a parte mais esperada deste programa. As histórias que viram nos filmes. Cinema e honestidades. Honestidades. Eu inventei essa palavra porque é uma mistura de oeste com honestidade, né? É tão bonito, honestidades. Tá bom, beleza. E eu gosto de inventar palavras. Me complicou aqui, mas tudo bem, beleza? A gente segue nessa, com honestidades. É que nem os caras, né? Foram dar o nome do programa aqui. Poderiam dar um nome fácil pra a gente falar, né? Mas não, teve que falar Fala comigo aí, ó. Liquidificador é o nome do programa, beleza? Liquiquiquiqui. Bom, Joel, vamos lá. Eu vou deixar você fazer as honras aqui, porque a nossa bancada tá de peso. Tô até me escondendo aqui na mesa aqui, porque o negócio é sério, cara. Maravilhoso. Pessoal, então estamos aí pra mais uma entrevista nesse domingo. E eu queria começar dando as boas-vindas e apresentando aqui alguém que porque vocês já sabem que nós temos dois convidados, né? Que é a Ilka e o Casimiro, já estão aqui na nossa bancada, mas a gente tem também aqui a convite da bancada do programa para compor a bancada, né, ajudar na entrevista, ela que é nossa amiga, né, teremos aqui hoje então como convidados a Luciele, que é jogadora amadora de futsal, é isso? O que achou? É produtora cultural, trabalha na Lamparina Cultural. E está aqui a convite pra gente poder conversar um pouquinho. Ela também é produtora do Cinema na Linha, que é um projeto que a gente já vai começar a conversar sobre ele. Mas além dela, além da Luciele... E também pra trazer aqui, ela já foi mãe de pet de uma ovelha, cara. E de uma galinha. De uma galinha. A Ludmilla. Ela que é também... Hoje, em especial aqui, no domingo passado, estávamos só em meninos nessa bancada. E aí a gente notou que estava muito áspera, precisava um pouco mais de doçura nessa bancada. E por isso que eu quero dar uma boa tarde agora para essa moça que é uma doçura, que é a minha amiga querida Luciele Pompeu. Por favor, uma salva de palmas para essa menina. Bem-vinda, oi, Luciele. Seja muito bem-vinda. Que alegria ter você aqui no programa Na Bancada. A alegria é toda minha, muito obrigada. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Oeste Capital, do programa Liquidificador. Fala comigo. Vamos lá, Liquidificador. Tô aprendendo. Legal. Parabéns, meninos, pelo programa. O programa tá muito legal, muito interessante. Essa segunda edição, é um prazer enorme estar aqui. Tô muito feliz, uma satisfação muito grande. Estar aqui, né, com os convidados de peso, como você bem falou. O Miro e a Ilka são profissionais que eu admiro bastante e pessoas incríveis. Então, muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, vamos lá. E olha, eu já quero aqui deixar o convite para próximos programas, tá? Você veio aqui, agora você já tem a carta branca aqui, tá bom? Tô junto, só me chamar que eu tô aqui. Já ganhou nossa estrelinha na testa. Já tô com crachá, tá? Isso aí, super contratada. Já tá contratada também. Joel, e agora os nossos entrevistados de hoje? Eu vou deixar para você essa barca aí, vai. Legal, então eu queria falar aqui que, parafraseando o Rogério Sganzerla, que é um cineasta aqui da nossa região, um dos maiores cineastas, cinema, hoje o assunto é cinema. E para falar mas não é só cinema, a gente vai receber aqui então no programa, nos Dia dos Namorados, um casal que além de muito talentoso, adora bate-papo e tem muitas histórias para contar e são muito bons nisso. Jornalistas, repórteres, documentaristas, professores, pai da Nicole e do Rodrigo e acima de tudo, grandes militantes pela causa da cultura e do audiovisual no oeste catarinense. Bem-vindos ao programa Liquidificador, Ilka Goldschmidt e Casimiro Vitorino. Aê! Ladies first, hein? Boa tarde, Ilka. Tudo bem? Boa tarde. Gente, que alegria estar aqui, que astral ótimo. A alegria é toda nossa. Nossa, um prazer, né? Estar aqui com o Ronei, com o Joel e a Lu ainda, né? Nossa. E a gente falar sobre o que a gente mais gosta, né? Que é cinema, cultura... Dia dos Namorados também, relacionamento. Por que não, né? Relacionamento, como é trabalhar e estar junto. Então, e parabéns pelo Liquidificador, essa mistura que é ótima. A gente tá falando antes até, né, eclético nas músicas, nos assuntos, assim. Já virei fã de carteirinha, não vou mais perder o programa também, viu? Então, legal, massa. Maravilha. Miro! Vamos lá, boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal do Oeste Capital. Ao programa, vamos ver se eu acerto Liquidificador. Prazer, Joel. E a nossa eterna gerente de cultura, Luciele
Graciele Pompeu. Essa você puxou lá do fundo, uma, hein? Uma pessoa que já fez muito pela nossa cultura. Conselheira Saudades, municipal. Saudades, fazendo. e continua fazendo agora na Lamparina, então é um prazer Saudades, imenso inclusive. estar com vocês aqui. Legal, legal. Então eu só queria falar então que a Ilka e o Casimiro, eles são diretores da Margot Filmes, que é uma produtora audiovisual que trabalha com cinema independente desde 2006, né? E trabalha com projetos editais de fomento à cultura e leis de incentivo também, né? Produzem os seus filmes a partir disso. E eu queria começar falando aqui com vocês um pouquinho, começar a puxar um assunto aqui, que seria o seguinte: eu vou fazer uma ordem, eu vou falar dos filmes de vocês em ordem cronológica, só que de trás pra frente, né? E o filme que tá prestes a estrear aí, que é o filme chamado Grossenthal, que eu queria que vocês brevemente apresentassem o filme, falassem sobre ele. Eu só queria fazer um comentário aqui, que domingo passado, vocês me lembram que quando vocês foram gravar esse filme lá, vocês contaram de uma história que o Roberto Carlos foi roubar bergamota? Eu vi. A gente contou aqui domingo Eu passado. ouvi, massa. Foi vocês que me contaram isso lá da linha Canhada Sim, Grande, e né? a galera Verdade. de Canhada que assina embaixo, diz que isso é real, né? Então conta aí pra nós o Grossenthal, como que é esse projeto, e a gente vai começar falando um pouquinho dos filmes de vocês. Então, beleza, certeza. vamos lá, gente? Vamos lá. Vamos falar? O Grossenthal, na verdade, esse filme que ainda não estreou, né? O Joel aí fez a cor, deu nessa... Eu sou um colaborador, eu tratamento tenho essa honra de poder ser um Isso. colaborador da Ilka e do Miro nos filmes deles. Isso. O Grossenthal é um longa-metragem, né? Não era pra ser um longa, mas acabou sendo de tanta coisa que, né? De tanto que rendeu essa história. Na verdade, a gente sempre busca aí os temas da região, né? A gente diz que por isso que eu adorei a temática aí e a palavra que o Joel inventou, né? Porque a gente não consegue sair do oeste, né? Isso. E das suas histórias aqui. A gente tá, vamos fazer um filme em outro lugar. Não dá. Porque aqui tem muita coisa para contar. E o Grossenthal, na verdade, eu acho que é a primeira vez que o tema chega até a gente, né? Isso. Foi uma galera lá de Canhada Grande, que é uma comunidade alemã, né, de Arabutã, que tem um grupo de dança que é o Grossenthal, que quer dizer vale, né? Vale Grande, e Canhada. eles queriam Canhada, né? Eles queriam contar suas histórias. A gente disse, por que não, cara? Vamos. A gente fez o Celibato no Campo, que fala da saída dos jovens do meio rural, e essa galera quer ficar lá. Gosta da sua comunidade, quer ficar e quer ouvir as suas histórias dos avós e tal. E a gente disse, bom, acho que aqui dá um caldo legal, né? E esse filme, como a Ilka comentou, ele foi interessante porque foi um filme que veio até a gente, né? Geralmente a gente procura temas, sugere, vai pesquisar, e ele veio, né, Joel? Essa era a pergunta que eu ia fazer aqui na sequência. Como vocês decidem quais histórias que podem virar um filme? Então, Cara, nesse caso aí específico do Grossenthal, né, a gente chama atenção, né? O próprio Celibato no Campo, só cortando um pouquinho os temas, apareceu numa matéria de jornal, que a gente leu e chamou atenção para isso. Mas o Grossenthal, o Robson, lá de Canhada Grande, né? Que é nos procurou porque ele tinha visto o Grossenthal e tinha visto um outro filme também lá do Rio Grande do Sul, que eu não me lembro agora. Valahai. O Valahai, isso. Valahai. E aí ele pensou, que a nossa comunidade é uma comunidade pioneira também na questão dos alemães que chegaram aqui. Queria fazer esse filme. E aí ele veio até a gente com essa ideia e nós pensamos, e a gente sabe que, para fazer um filme você precisa pesquisar, precisa do estrutura. Tem que ter um envolvimento, né? E Eu tem, acho que... tem a questão financeira também. Quem que vai financiar esse filme, né? Agora, porque você precisa contratar uma equipe, contratar pessoas, tal. E aí ele assim, não, mas tal, eu digo, vamos pensar. Aí a gente demorou, acho que uns 2 anos, eu acho, pra 1 ano, mais ou menos, né? Pra colocar na lei de incentivo, pra dar né? um retorno pra ele. Aí primeiro a gente foi na casa dele, conhecer a comunidade. Aí a gente olhou. Desculpa, tô com uma tosse alérgica aí. E aí a gente colocou na lei de incentivo, vamos fazer um projeto, vamos botar na lei de incentivo. E se a gente conseguir captar, a gente vai executar esse filme. E aí botamos na lei de incentivo, na nossa gloriosa lei de incentivo, que sem ela, né, muitos artistas não conseguem Incentiva a produzir cultura, né? a sua arte, né, e os seus filmes também. E aí, com isso, nasceu o Grossenthal, né, que aí a gente começou a captar. Eu acho que sobre os temas, né, Joel, esse é o único que, na verdade, o tema chegou até a gente, mas é legal dizer que a gente também teve toda a liberdade. Beleza, a gente quer fazer, mas o filme, não é uma encomenda, entendeu? Sim, eu acho que isso é bem importante dizer. Total, né? Mas os temas, eles um puxa o outro, né, cara? Aí que tá. Quando a gente tá pesquisando
você começa a conversar com as pessoas, é isso. E diz, nossa, isso aqui também vale um filme, isso é um filme. Então, todos os filmes, eles surgem... quando a gente está fazendo um filme, praticamente, né, vem surgindo outras ideias, a gente vai chegando, né? O Poeta foi de um projeto do linchamento, a gente chegou ao Poeta, do celibato no campo, a gente chegou no Salame Vai à Feira, que depois a gente pode falar mais sobre eles. Então, sempre assim, né? Uma coisa puxa a outra. E agora, por exemplo, a gente tem vários outros temas para trabalhar. E também, acho que é interessante falar, né? Alguns temas nos chegaram, eu, enquanto professora, né? Eu dei aula na UNO Chapecó, né? Sim. Trabalhava documentário. Inclusive, né? deixa eu pegar esse gancho aqui, mandar um abraço pra galera do setor de compras da UNO Chapecó que tá ouvindo aqui. Meu amigo Alberto Lopes, um abração pro Alberto aqui, mandou um abraço Grande pro casal. Alberto. E também a nossa querida Simone Balardim, que também mandou aqui, estendeu um abraço para a Ilka e o esposo, o Miro. Queridos, Um abraço, Alberto Alberto, e Simone. Alberto. Alberto foi um grande companheiro de trabalho na UNO Chapecó, né? Uma vida trabalhando com ele no laboratório de Que TV legal. e cinema, na produção com os alunos, então. E muitos temas surgiram também disso, né? Da galera, os alunos traziam. Vocês e estão assim, sempre nossa, atentos, estão sempre muito, atentos ao que muito. tá passando. E aí eu pego esse gancho já pra puxar, porque a gente vai precisar andar um pouquinho, como a filmografia de vocês é grande. Vamos avançar aqui pro Magnético, porque o Magnético é um filme que eu adorei. Quando eu vi, eu falei assim, eu acho que o Magnético ele traz um amadurecimento do cinema de vocês, né? É um amadurecimento que mostra uma luta de bastante tempo e um aprimoramento técnico e aprimoramento estético e narrativo. E aí, eu queria falar que vocês falassem um pouquinho sobre o Magnético. Primeiro, passa aí pra nossa audiência uma pequena sinopse do que vocês foram investigar lá. E uma pergunta que eu já vou querer emendar pra começar esse papo é: vocês acreditam em extraterrestres? Olha, essa não vai dar pra responder. Mas eu acho que a Ilka tem mais pra acreditar do que eu. Eu sou mais pé no chão, mas a Ilka eu acho que ela voa eu um pouquinho adoro, nessa... então. É que eu nessa- acho que é isso, né? Acho que o Magnético, na verdade, então, é o filme que nasce dessa questão dos agroglifos, né? Inclusive, esse é um tema também que eu discuti com uma... que era minha aluna, é uma grande amiga, que é a Miriam Cruz, e a ela a gente dedica o filme também, né? E quando a gente começou a ir pra lá, né? Pô, a sua aqui é pertinho, gente, por que não vamos lá? A gente vai pra lá. Então, desde 2015, nós íamos pra lá em outubro, novembro. Foi a primeira vez que aconteceu em 2015, não, 2013. Não, 2008. 8. Caraca. 2008. O filme, só pra Então- ficar bem claro, é sobre os círculos de Ipuaçu, né? Isso. Os Os círculos, desenhos nas os plantações. misteriosos que aparecem por lá e tudo isso. Exatamente. E, na verdade, aparece muito pouco os círculos no No filme, né? né? É, Porque o filme acabou sendo... Aí que tá, a gente foi lá, gravou muita coisa e tal. E aí a gente não queria saber o que acontece, entendeu? Então esse é o lance, assim. Eu acho que é um filme muito mais sobre... A gente sempre fala sobre os seres humanos do que sobre os extraterrestres. É sobre como as pessoas, né, veem aquilo, como que elas... Qual a experiência de você estar na tua cidade, daqui a pouco aparece um desenho misterioso numa plantação. Como né? que as pessoas receberam essa produção do filme? Eles conseguiram entender que não era exatamente sobre a questão dos extraterrestres, e sim sobre a observação dela, o ponto de vista delas sobre esse tema? Tu diz as pessoas de Ipuaçu? Isso, as pessoas de Ipuaçu. Sim, tranquilo. As pessoas de Ipuaçu, tanto que a nossa sempre, eu acho que isso é uma coisa assim que não caracteriza a nossa produção. A nossa preocupação sempre a primeira é com os personagens e as personagens. É tipo, não é como vai ser a audiência do filme e tal, ou se vai para festival. Cara, primeiro a gente tem uma responsabilidade com essa galera que tá ali, né? Confiando na gente, contando sua história, abrindo sua vida, que é a relação do documentário, né? No caso de Ipuaçu, tem já uma questão, as pessoas elas são muito zoadas. Exato. Sim, existe... Muito zoadas. Exato. Inclusive as pessoas aqui da região. Tinha uma- você é de Ipuaçu, lá, da terra. Do ZT, Do da terra do ZT. Meio zoando. Vocês enfrentaram uma certa resistência quando vocês chegavam pra falar sobre isso, porque as pessoas achavam que vocês estavam querendo caçoar deles, alguma coisa nesse sentido? Sim. Algumas pessoas foram resistentes a nos falar a respeito. Até Nem- falavam nem- em off. É. Não, tal, Mas não vou falar. Não, no filme eu não gravo, e se tu falar eu digo que é mentira. E tinha aquelas pessoas, não, que falavam abertamente, porque é uma história que aconteceu comigo, eu vivenciei isso e eu não tenho problema em contar. Por que eu vou estar mentindo? Então tinha as pessoas Mas- que contavam as suas histórias do filme, que é o que a gente aborda mais, né? A história das pessoas. História de muitas luzes, muitas
aparições de luzes, então... De objetos de que foram objetos que vistos, viram. enfim, né? Mas eles lá têm isso, assim, né? O medo de ser zoado. Essa exposição. Essa né? exposição. Então, o nosso grande receio com o filme, o Magnético, era justamente a gente não quer nunca, né, fazer um filme que as pessoas sejam, zoadas. E eu acho que funcionou isso, assim, né? Quando a gente exibiu pra eles e mostrou pra todos, assim, nunca teve, bem pelo contrário, assim, né? Eles acompanham a trajetória do filme, a gente tem uma relação boa com os personagens no geral dos filmes, então estão sempre acompanhando. Vai pra festival, nossa, eles estão comemorando, né? Então acho que foi super bem recebido nesse sentido, assim, não teve... E dentro disso, o filme também circulou bastante já, né? Quantas vezes, quantos festivais já circulou? Ele continua, na verdade, circulando desde 2021, né? Ele tá nesse circuito de festivais, assim. Ganhou prêmio. Teve a estreia no Festival de Cinema de Chapecó, né? Que a gente estreou. Aqui localmente, Foi localmente. E nacionalmente ele entrou no Festival de Vitória, foi a estreia nacional, assim, né? Tipo, fora daqui mesmo, como selecionado, e ganhou o prêmio de júri popular, melhor filme pelo júri popular. Então foi muito legal. Isso deu um boom, assim, né? Legal. Então ele já teve mais de 25, 26 festivais, já ganhou prêmios e tal. Então a gente tem sempre essa... E a receptividade fora daqui é muito legal também, nesse sentido. As pessoas vão na expectativa de ver um filme sobre extraterrestres e a gente brinca sobre isso. E no final todo mundo diz assim, cara... Isso é um filme sobre pessoas. Isso é sobre pessoas. Mas, todo mundo tem uma rotina, né? Todo mundo aqui tem uma rotina. Eu quero saber um pouco mais, porque igual aqueles caras, tem aqueles documentários, né? Os caçadores de furacão, né? Vai dar o furacão, os caras param tudo que estão fazendo e pimba lá filmar o furacão. Acontece mais ou menos isso com vocês, com os símbolos lá de Ipuaçu? Porque eu acredito que vocês têm uma rotina e aparece o símbolo lá em Ipuaçu. Vocês param tudo que vocês estão fazendo e vocês vão pra lá. E outra pergunta junto com essa. Se aparecer nesse ano de outubro, vocês vão estar lá também? Bom, então vou começar pela resposta da segunda pergunta. O ano que passou, né, 2022, a gente já tinha finalizado o filme já estava em festival e tal. Chegou 6h30 da manhã, toca o telefone. A gente tá dormindo e toca o telefone. Apareceu o circo, tal. Tá, vamos pra lá, né? Aí convidamos o Dani, que é um parceiro nosso também aí. Daniel Maia, que fez também a fotografia do filme. Esteve trabalhando com a gente lá também. Fez o áudio, não, o Dani? Não, o Dani fez fotografia também, fez câmera também. Quem fez o áudio foi o Cachopa, né? O Fran, que é um grande amigo meu também. Sim. Então, um beijo pro Fran. Nossa, a trilha sonora toda desenho de som, mandou bem demais desenho de som, né? Então, aí se tocamos, vamos pra lá. E pegamos o Dani e fomos pra lá pra ver. Chegamos lá e eu não sei assim, eu não tive a emoção que eu tive quando a gente entrou em 2015, naquele primeiro que apareceu lá, que era o primeiro que eu tinha entrado, quanto nesse agora. Esse, pra mim, eu tava mais... não sei se estava com um processo alérgico muito grande e eu não posso entrar dentro do... Não conseguiu ficar dentro com eu não consegui ficar dentro, aí tive que sair. Entendi. E tal. Mas em 2015, não. A gente tava lá e tal. E aí, dentro dessa outra tua pergunta que tu fez, olha só, a gente monitorava as rádios de São Miguel, hoje com a internet. São domingos. Monitorava a rádio e ficava ali e tal. Chegou 7h30 da manhã. Desculpa. 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, o cara me mandou, apareceu. E agora? E o cara? Bora. E aí, quem? Áudio, liga pra um, liga pra outro, não dá. Ninguém tava aí. Rodrigo era nosso filho. Dormindo. Bora, vamos fazer áudio pra nós. Obra. E aí pegamos, fomos pra lá. Aí chegamos lá. Então tem isso, sim. Isso é legal que o Miro conta, porque mesmo que depois que a gente terminou o filme, durante o filme a gente ia pra lá, assim, largava tudo e ia. Era bem isso mesmo, um caçador de agroglifos. E mesmo quando terminou, eles continuam nos ligando, assim. Então, sim, esse ano se aparecer, a gente vai lá, porque a galera vai ligar. Os ETs não avisam, mas o pessoal de lá costuma avisar. E eu queria uma pergunta assim, se sintam à vontade para também não responder, tá? Porque eu acho que faz parte isso também, o cineasta também. Mas vocês vendo e fazendo esse filme, vocês chegaram a alguma conclusão se aquilo lá é uma obra assim, do além, ou se é alguma coisa produzida, ou vocês têm dúvidas e não chegaram a uma conclusão sobre isso? Eu não cheguei a nenhuma conclusão, não, Joel. Pra mim, continua um mistério. Continua um mistério. Também, todo o tempo que a gente teve lá, né, Miro? Todos os anos a gente vigília, a gente ia procurar, a gente ficou à noite lá, inclusive, uma semana lá procurando. Sim. Tinha ufólogos lá também fazendo essa vigilância. Tinha bastante gente lá, com né? equipamento. E a gente, então, assim, se é alguém que faz,
faz muito bem feito. E assim, ó, e tem uma prática muito grande. E ligeiro, fala. Oh, Ligeiro. rapidinho. Exatamente. Porque como, Tem esqueminha como os legal, moradores assim. dizem, né? Ó, É. amanhece e não tem nada. Anoitece não tem nada. Daqui a pouco, de madrugada, já aparece de manhã. E sempre é assim, né? Em locais E a gente tava lá, né? estratégicos, Várias vezes que isso aconteceu. Então, No assim, não sei. no filme até a mulher É. fala, né? Ah, meu piá tava no baile, voltou Isso! ela 3 e pouco da manhã, não viu nada. Eu acho uma fofa, As né? histórias são incríveis, assim, eu acho que isso é o mais, assim, a gente ficava assim, apaixonado pelas histórias, né, tem uma moradora lá que tá na janela e ela diz, isso é coisa americana, eu adoro a Dona Carminda. Muito A bom. Dona Carminda, é porque eles estão atrás de água, assim, então, assim... E vai dizer que não? Né, eu acho que esse é o barato do filme É o mesmo, mistério. né, é ouvir as pessoas, Não, cara. eu acho que o mistério ele faz toda, ele envolve essa mística e tal. Eu acho que é muito, muito legal. Pessoal, vamos avançar aqui na nossa pauta, porque Vamos temos vários- nós! vamos nós! Bora, Temos bora. várias histórias pra contar. E eu queria pegando então essa coisa que você falou de entrevistar as pessoas e estar atrás das pessoas. E o filme, depois do Magnético, o mais antigo o que vocês produziram, que vem atrás de 2019, é o Poeta do Cordel. Que inclusive a gente teve aqui no domingo passado o Fernando Wojciak, que ele também escreveu o biografema sobre o Morelato, né? E aproveitando aí também para mandar um abraço pro nosso amigo Alan Johnny Morelato, que é neto dele. Grande Alan. E o Grande Alan, Alan. e o Alan é um amigo muito querido nosso, ele tava ouvindo semana passada, ele mandou uma mensagem, a gente sempre fica muito feliz quando ele ouve, porque é um cara Sim. que também compartilha muita referência musical com nós, e a Galera gente da adora ele. Turma do Vinil. Turma do Nossa. vinil, turma do vinil. E só também pra, aproveitando, já que a gente vai entrar nesse assunto, eu queria falar pra vocês, que a linha onde vocês gravaram o filme, a linha Bento e a linha Fernando Machado, é a linha da origem das nossas famílias, a nossa Olha mãe, só. né? A nossa mãe que é Fávero e Briancini Fávero ali de sobrenome, mas eu queria aproveitar e mandar... Briancini. eu queria aproveitar e mandar um abraço pros Patrícia. Moresco, pros Graciani, pros Perim, pros Magione, e pros Montec e pros Capuleto, né? Todos os italianados lá da linha Fernando Machado e da linha Bento Gonçalves, ali no interior de Cordilheira Alta, que é um lugar onde a gente cresceu e conheceu muita gente, o pessoal do Bar do Aldo que tinha lá, enfim. Muita gente a gente conhece lá, né? O clube comercial, que é o clube Os de lá, Montec e os Capeletos. o clube comercial, que é lá de Fernando Machado, o nosso vô é fundador, o Nelson Brencini é fundador lá do clube. Clube comercial. E entrando nessa história do Poeta de Cordel, só pra situar a nossa audiência, esse filme fala do Morelato, né? O Vicente Morelato, que escreveu um livro em prosa, é um livro de poesia, mas ele relatava a história do linchamento nesse livro. E ele morreu numa situação muito misteriosa. Um cara novo que morreu de um mal súbito, ele não tinha problema nenhum de saúde. E vocês investigaram essa história, porque, veja bem, o linchamento já é uma marca ruim na nossa história aqui de Chapecó. Mas um escritor ser coibido de falar sobre isso logo depois do que aconteceu é um fato também escabroso. O Velho Oeste, né? Que E chama. é um filme bem sensível que vocês se debruçaram sobre. Então falem um pouco sobre o Poeta do Cordel. Então, o Poeta de Cordel, ele chegou para nós a primeira vez em 2006, quando a gente participou de um concurso da Doc TV. Doc TV. E a gente queria fazer um documentário sobre o linchamento de Chapecó. E aí a gente, para Santa Catarina só um prêmio, e eram 27 prêmios em todo o Brasil, um para cada estado. E a gente ficou em terceiro, né? Só que a gente não sabia que a gente ia fazer ou não. E aí, porque a gente não sabia se tinha ganho, né, o prêmio. E aí a gente só foi saber no dia lá em Florianópolis quem tinha sido contemplado ou não. A gente acabou ficando em terceiro. E aí, se o primeiro não tivesse a documentação em dia, entrava o segundo. Se o segundo não tivesse, entrava o terceiro. Como a gente estava em terceiro, a gente acabou, já sabia que se o primeiro não tivesse, era o segundo, a gente não ia fazer esse filme. Mas para fazer o argumento para esse filme, a gente foi ler o livro da Mônica Arras e do próprio Giovanni dos Santos, né? Certo. Que contava essa história. E nos chamou a atenção a história do professor que... Era um professor que era mal citado, assim, pouco citado. Só dizia que era um professor É importante contava dizer essa... que tem um livro do Giovanni Santos, Santos, né? que fala, Que chama O Poeta da Chacina. da chacina. E que é a primeira referência ao Vicente Morelato. Isso. Né? Então, ele publicou junto com a Mônica Arras, professora Mônica Arras, do linchamento, e aí fala do Vicente Morelato. E aí, nessa ocasião, a gente conheceu a dona Beatriz Porque Morelato, a gente foi esposa do conversar professor. com o Giovanni. E a gente legal. sentiu que ali tinha uma história muito forte Isso. e muito pouco ainda investigada, né? Eu acho que só para
para a questão, uma coisa que é importante falar, assim, ó, que a questão da morte dele, né, é algo até hoje, assim, né, nós fomos investigar, né, fomos atrás e percebemos que, por exemplo, encontramos a casa onde o professor morreu, né, isso há mais de 60 anos, e durante todo esse tempo nunca ninguém tinha ido lá para ouvir. A família e tal? Nem a família. Nem a família. Para ouvir como aconteceu. Então, assim, na verdade, aquela coisa da história oficial, né? Se criou, né, um imaginário, uma história de que ele morreu de mal súbito, mas assim, não se sabe ao certo o que aconteceu. Né? Então, é algo assim, e algo que é suspeito, né? Vamos lá, é suspeito. A gente jamais vai poder dizer estranho, né? o que aconteceu, eu ouvi falar alguma coisa assim, que ele tava indo pra dar aula e no caminho ele encontrou alguém que tava comendo uma melancia, comeu essa melancia. Isso, essa é a história. Essa é a história, essa história é contada, ele contou. Quando ele chegou nessa casa... ele já deixou relatado antes de morrer. O que não existe aí é que na história oficial diz que quem o acompanhava era um menino, um caboclo, que sempre o acompanhava quando ele dava aula lá na linha Tigre, que hoje é Xaxim, na época era Chapecó, né? E que esse menino o acompanhava e viu que ele tomava um pozinho e tal. Então, deu a entender que ele também poderia ter se suicidado. E isso não é real. Isso a gente conseguiu na história, né? Que nunca existiu. A gente buscou, cadê esse caboclo? Cadê esse menino? Ele tem que estar hoje com uma certa idade. Vamos atrás. E o que a gente entendeu é que no dia que ele passou mal... Ele chegou sozinho. Ele sempre chegava sozinho. E a família que o recebia na casa, ele nunca veio acompanhado. Ele sempre chegava sozinho. Então, aí que essa história veio. Porque como o seu Getúlio e a Luciane, né? Que é filho e neta, né? Não conheciam muitas pessoas que conviveram com o Vicente. O filme acabou sendo um filme de busca para eles conhecerem. Para a família mesmo, conhecer essa história. Quem era ele através dessas pessoas. E aí, o que aconteceu? A Luciane fez essa pergunta quando o Miro, Seu Valdomiro, né? contou como é que foi o dia que ele chegou. Seu Valdomiro tinha 17 anos na época. Que recebia o professor, né? E aí ele fala exatamente isso. Não, a gente tava na frente de casa num gramado, viu o professor vindo lá com a mala, e desde quando ele se abaixava, botava a mão no estômago, passava mal. Aí chegou o meu primo foi lá ajudar ele a pegar a mala. Aí a Luciane perguntou, mas não tinha um menino que vinha junto com ele? Não, ele sempre fez sozinho, nunca houve menino nenhum. Entendeu? E como foi pra vocês, depois de tanto tempo, recuperar essa história e trazer de novo ela à tona, sabe? Porque eu sei que isso é uma marca, é uma ferida ainda aberta para o povo chapecoense, sabe? Muito. Falar sobre isso é um tabu. A gente sabe que não é um tema leve, não é um tema divertido, mas que é importante a gente manter essa história viva para que não se faça de novo, né? Exatamente, né? Complementando, eu estive no lançamento desse filme. E isso que você fala, Joel, assim, é até emocionante de falar ainda hoje, né? O lançamento do filme foi muito emocionante. Os familiares do Vicente Morelato estavam lá. E ao final a gente teve um bate-papo muito interessante. E foi muito legal. Gostaria que vocês também trouxessem esses relatos agora para esse bate-papo aqui com os ouvintes. Foi muito forte, né? Inclusive a Luciane, que é neta, porque aí tem toda a família, né? O Alan também é neto, né? E tal. Mas aí a gente acabou, claro, né? Um curta-metragem, né? Não tem como a gente, de personagem, a Luciane e o seu Getúlio, que é o único filho vivo, né? E quando a gente chegou lá, é isso, assim, né? É uma história muito mal contada. Disseram pra eles a vida inteira, dizendo, esquece isso. Esquece, não precisa saber quem foi ele. Não vai atrás. Então, assim, ó, foi uma catarse praticamente isso. Foi. Pra Lu colocar pra fora. E é isso, assim, ó, a gente precisa rever essa história, toda a nossa história. Porque senão a gente, né? Eu acho que isso é um princípio básico de evolução, né? E eu penso que o filme fez o que deveria ter sido feito há muito tempo, um reconhecimento de quem era o professor Vicente Morelato. Que foi um dos primeiros escritores aqui da região oeste, que era simplesmente esquecido pela literatura catarinense, né? Totalmente. Hoje, no próprio lançamento do filme lá no Sesc, houveram 2 sessões, né? Lotadas. O Fernando, da Humana, né? E ainda colocou o Sr. Vicente como patrono da livraria Humana, né? Isso. Porque era um reconhecimento, foi um incrível. baita gesto, porque tinha que trazer, assim, a história do Vicente Morelato. E quando a gente falou do Vicente Morelato, a gente não pensou
em trazer o linchamento. Claro que o linchamento é uma consequência de tudo aquilo. Não tem como né? não trazer, porque inclusive o livro dele fala sobre o linchamento. Mas a gente queria conhecer quem era um Denuncia. pouco mais o Vicente Morelato. E foi o que a gente abordou nesse filme. E eu acho que só, Lu, também, tipo, essa questão acho que é legal. A gente agora, porque isso foi final de 2019, o lançamento do Poeta de Cordel no Sesc. E nós não conseguimos ir porque veio a pandemia, né? E nós queríamos levar lá pra linha Fernando Machado Sim. a exibição do filme. Mas como veio pandemia, não foi possível, né? Aí a gente conseguiu agora, esse ano, há pouco tempo atrás, a gente conseguiu ir lá no centro comunitário, na associação, lá em linha Fernando Machado. Em Fernando Machado. Lá em Fernando Machado. E Na foi... linha Bento, né? Na linha Bento, acho. Na linha Bento. Desculpa. É que são irmanadas são ali. irmãs, É que a gente foi próximas. divulgou na Fernando Machado na linha Bento. Na linha Bento, que é a linha onde tem a escola, né? Sim, que, onde ele enfim, trabalhava. ele trabalhava. E aí as pessoas foram, assim, e Convidamos foi a de novo comunidade, muito fizemos emocionante. No centro comunitário lá, E né? aí, inclusive estava presente o prefeito de Cordilheira Alta, a secretária de Cultura Que é de nosso Cordilheira parente. Alta. E eles, inclusive, né, a gente até ficou muito feliz porque se comprometeram a um reconhecimento aí. Que legal. Do nome de Vicente Morelato também, né? Legal, já que a gente foi pro interior, então, Né? vamos parar, vamos deixar o clima mais leve aqui. Já falamos de linchamento, tá bom pra mim. Agora vamos pra parte que eu mais gosto, que é a gastronomia. Vocês sabem, gente, olha só, eu sou apaixonado pela iguaria que vocês abordaram no filme, que é sensacional, chamado O Salame Vai à Feira. Essa iguaria, como é que surgiu essa ideia de fazer um filme sobre o salame? E é uma incógnita da vida, né? O salame, você pega ele na mão e automaticamente já me surgem pensamentos filosóficos, porque o salame nada mais é que tirar a tripa do porco e pôr o porco na tripa. Que coisa Olha, mais... que conceito! Que coisa mais linda falar isso, né? Vamos lá, de quem que foi essa ideia? Como é que surgiu essa ideia? E se vocês gostam, assim, tanto quanto eu, dessa iguaria maravilhosa? Então, o salame, quando a gente estava fazendo o celibato no campo, que surgiu de uma isso. pesquisa da EPAGRE, aí, inclusive, o Miro estava lá com os pesquisadores e tal, né? E eu acho que foi o seu pesquisador lá que nos ajudou, Miro. Seu Milton? O seu Milton, Silvestre. Milton, que hoje está aposentado, mas é um grande... contribuiu abraço pro muito. seu Milton aí. O seu Milton sempre contribuiu com a gente nos temas. E ele disse, olha, a gente tem uma pesquisa aí sobre o salame colonial. E a partir dele, a gente também foi buscar o Clóvis também, que é um outro pesquisador da IPAG. Era ele, o Clóvis. E a gente entendeu essa questão do que é o colonial, né? Porque aí a gente buscou o conceito do colonial. E o filme é sobre isso. Né? Então começa com essa coisa, porque a pesquisa da EPAG dizia assim, vários salames têm o rótulo colonial, mas eles não são o salame coloniais. feito artesanalmente. Ele é um salame que tem vários, né, aditivos químicos e tal. E aquele Até salame... pra conservar, né? Até pra Isso, conservação. que justifica, mas daí, porque na verdade a carne cru, né? Mas acaba que não vira mais colonial. E se é vendido, né? A gente vê nas prateleiras dos mercados, dos grandes mercados, que tem lá, né? Salame colonial. Às vezes até na manchete da promoção, né? Salame colonial, R$ 39,90 o quilo. Só que na verdade é feito numa grande indústria. Kid Colonial. Exatamente. Só tem o nome. Só tem o nome. Só tem o nome. Essa é a ideia do filme, né? Era a gente buscar, então, vamos buscar um produtor desse salame colonial. E foi difícil, viu? Pois é, não uma é coisa... fácil. As pessoas não não faz mais. Muitos já não, porque assim, o que acontece? Quem ainda faz são os mais velhos. Que já começa a cansar, né? Tipo, cara, não é fácil você ter o porco, você mata o porco, fazer o salame é um trampo, né? É um trampo, e precisa ter gente, precisa ter a família ali pra ajudar e tal. Como os filhos normalmente não estão mais, já estão... Então, assim, é todo um processo. Geralmente, na propriedade, já tá o casal só. Os filhos já estão na cidade, estudando, trabalhando. Então, volta final de semana para pegar o salame. Quando tem um salame, é um evento. É um evento, foi o que a gente conseguiu fazer. Na casa do seu Finco lá, né? Isso, seu Antônio Finco, dona Naí Finco, aqui de Chapecó, né? Chapecó lá no abraço. Alto da Serra. Alto da Serra. Alto da Serra, e aí a gente fez a gravação lá, e aí a gente trouxe pro nosso filme também o Isaac, que é um chefe de cozinha. O Isaac Félix. O Isaac Félix. Tem o bistrô ali. Que a gente queria também alguém que fosse um chefe de cozinha que fosse daqui e que valorizasse isso, né, do produto artesanal. E, nossa, o Isaac, perfeito, assim, ele faz, inclusive, muito essa reflexão, né, quando ele pega... Aí a gente fez mesmo, o seu Antônio fez o salame,
A gente, né, gravou ele fazendo salame e E levou... esse salame foi o que o Isaac usou para fazer um ragu. Nossa! Ragu, sabe? aí Ragu. Isaac... Ragu de salame. Que ragu maravilhoso. Nossa, o A Isaac gente comeu Félix tanto salame, É tanto complicado, ragu. hein? É complicado. Não, o Isaac Félix é complicado. Esses dias eu sou, apesar de ser muito fã de gastronomia, gosto muito de comer, não sou muito bom cozinheiro, né? Aí esses dias ele postou lá na rede social dele um negócio de tutano, sabe? Que é um osso Sim. cortado no meio, só que isso aí que só come o tutano no meio, né? E a base... Ossobuco, sei lá. Ossobuco é o nome. E aí a base, pra ficar Nome bonito, científico. obviamente, né? É cheio de sal grosso, né? Eu falei, pô, tá com a cara boa o tutano aí, mas eu acho que vai dar uma pressão alta esse sal aí. O ingênuo, né? Não, é. Mas é isso, salaminho, Joel. Pessoal, eu queria só deixar um recado aqui pra toda a audiência que esses filmes que a gente tá falando estão no canal da Margot Filmes no YouTube. Então eles estão disponíveis. Se você tiver curiosidade aí, se despertou uma vontade de assistir, não tem nada pra ver hoje, já sabe. Hoje o clima tá propício pra assistir Excelente pra um filminho, pra hein? assistir um filminho. Nossa. Fica com a gente aqui até o fim da conversa e depois pega e pode colocar aí o filminho da Yuki do Miro pra assistir. E eu queria só trazer uma questão sobre esse filme, só pra fechar essa ideia do salame, é porque a gente tem um grande problema, eu acho que talvez vocês falaram sobre isso, que é a industrialização, né? A ideia de que o produtor rural... Porque, por exemplo, vou trazer um exemplo, lá em Minas Gerais, o queijo foi tombado como um patrimônio histórico. Isso. Então ele não precisa mais de todas aquelas regras de produção, de ter o CIV, eu não sei, ele tem uma forma de produção artesanal e que é salvaguardado pelo patrimônio histórico, né? E o salame, eu acho que seria uma coisa de também ter esse papel, né? E o filme, ele traz à tona essa ideia de que o pequeno produtor que estava com o salame na feira, que faz tudo de forma orgânica, produz o gado sem, enfim, de uma forma Sim, natural, né? sim. Ele não consegue mais levar o salame pra feira porque ele não tem o direito, a vigilância vai lá e toma dele, né? Então acho que é uma crítica também a essa industrialização. Eu não vou lembrar o nome do pesquisador, mas é o Gilmar lá de Ipumirim. Eu não vou lembrar do sobrenome dele. Mas ele também defende igualmente, como o queijo de Minas, né? É o saber fazer, não é o queijo. Na verdade, o patrimônio lá não é o queijo de Minas, é o saber fazer daquela maneira. E o que ele defende aqui é que pudesse ser feito isso com o salame colonial. Eu quero comer salame colonial da forma que é feito. Claro, dentro de todas, porque o que o Gilmar coloca é o seguinte, o salame colonial nada mais é do que carne crua, que tem que passar pelo processo de cura, aquela coisa toda. Então, dentro de toda uma especificidade, para que pudesse fazer e alguém comer sem problema nenhum. O que a gente tentou abordar nesse filme é que esse salame colonial, que todos nós, né, comemos, feito pelos nossos avós ou pais, né, quem é mais antigo aí, tal, nunca teve problema nenhum. Esse salame era feito e todo mundo comeu e todo mundo tá aí Não sobrevivendo. adoeceu, né? E de repente esse salame não pode ir mais para feira. Então por isso que o salame vai à feira é justamente isso. Esse salame que a gente fez colonial, ele foi para feira para junto com os outros ser degustado. Eu acho que tem o Gilmar, mas aqui a gente tem o Clóvis Dorigon, da Epagre também, que ele é um pesquisador que encabeça isso. Inclusive, eles já fizeram vários seminários e Acho existe que a um tese de doutorado movimento. dele Existe um movimento para transformar esse saber fazer do salame colonial em patrimônio imaterial pelo IFAM. Inclusive, a gente acompanhou, quando a gente estava na pesquisa, um seminário na UNO Chapecó, o IFAM estava, os representantes do IFAM aqui, nesse movimento de, existe isso com o queijo de Minas, queremos que aconteça isso com o salame colonial aqui do oeste catarinense, não só do oeste, né, porque no Rio Grande do Sul também se faz, mas enfim, desses descendentes e tal. Então tem um movimento bem interessante, é importante conhecer, quem conhece Clóvis Dorigon, ele tem uma tese isso de vem também doutorado. na questão da valorização das pessoas que produzem, que fazem isso, e a valorização do produto, no caso, por exemplo, do Isaac, né, que utiliza esses produtos Exatamente. em pratos que viram alta gastronomia e valorizam o produtor, toda a cadeia produtiva, e levam o nome de Chapecó, enfim, ou da região oeste, do determinado local para outros lugares, né? Isso destaca essa bastante. confiança, Lu, essa confiança, hoje eu posso ir no interior, se eu conheço o senhor que faz o salame,
eu posso ir lá e eu posso adquirir dele, na confiança. Ele Diretamente. não pode sair de lá e vir me vender. Mas eu posso ir lá e compro Diretamente com o produtor, tem essa Que é uma negociação besteira, direta. né? É uma Nossa, besteira. inclusive a ideia é, inclusive, que isso pudesse ser turístico, porque na Europa é assim. Claro. Famílias, elas não tem assim, uma marca pro salame, né? Uhum. Então, várias marcas de salame de famílias que são confiáveis, que tem. E isso você pode ir lá na propriedade da família. Então as pessoas podem permanecer no campo, ter uma fonte. É um outro olhar, né? Isso acontece com vários produtos que são feitos, né, de maneira artesanal, né? Tem esse reconhecimento desse saber fazer. Que é Legal, muito pessoal. legal. Eu Saber vou- fazer. Eu vou tocar o barco aqui pra gente poder dar conta. Ainda temos alguns filmes pra comentar antes da gente fazer, né? Mas eu quero puxar agora aqui, então, pra falar com vocês sobre o filme que fala sobre o nosso maior artista plástico que passou por aqui, né? O Paulo de Siqueira, que muitas pessoas conhecem por Paulette. Paulette. Foi um cara muito importante. Pra quem não sabe quem é o Paulo de Siqueira, ele foi o cara que é o escultor do Desbravador, que tá aí do lado da igreja, aquele homem gigante de lata, né? E eu falei antes aqui pra nossa audiência, eu comecei a puxar essa bola, porque além do Desbravador, ele fez também o Teixeirinha, e eu descobri no filme de vocês assistindo que o Teixeirinha ele foi feito numa oficina mecânica aqui em Chapecó e foi levado pra Passo Fundo pronto, Seu né? Zanquete fez. Em partes, né? Junto. Ele conta que o violão ele fez separado, que pesava 200 e poucos quilos, só o violão pra conseguir colocar no Que lugar. demais isso, hein? Não, demais. E é um ponto de referência muito importante lá de Passo Fundo, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessas histórias, mas eu quero começar aqui com uma coisa que eu já falei outras vezes, acho que falei até domingo passado, a lenda urbana. E eu quero saber se vocês ouviram falar isso. É verdade que o Desbravador, ele tá pelado por baixo do pala? Fica aí o questionamento. Conta Fica pra a gente. dúvida aí. Vocês que entraram lá dentro. Eu nunca entrei embaixo do pala do Também Desbravador. Eu também eu pretendo não entrar embaixo do pala do Desbravador. Essa é uma das polêmicas em torno de Paulette, né? Paulo de Siqueira, assim, muita história, assim. Essa história, sim, a gente ouviu isso. Mas assim, havia uma polêmica que inclusive ele teria feito primeiro, né? Um desbravador, né? Sem a capa, nu, né? E aí, tipo, não, vamos colocar umas chapas de ferro e tal. Mas isso ficou na lenda. É lenda porque urbana. é lenda, assim. Exatamente. Né? Inclusive o seu Zanquete, que é quem também... O seu Zanquete que trabalhou com ele no Teixeirinha aqui e no Desbravador. Inclusive o seu Zanquete que faz os processos de manutenção do Desbravador, a mesma pessoa que Mesmo. faz ainda. Ele junto Até que eu que a acho que gente- acho que sim, né? Era ele o até, Brás quando também fez o faz filme, sim. Ele que acompanha, né? Ah, também o Chico... Chico né? Brat, O né? Chico Chico Brat Brat faz também, junto claro. com- Chico com Brat eles manutenção. estará futuramente aqui nessa Opa! bancada. O Chico Oba! Brat faz que Ótimo. a gente já tá em contatos aí. Sim. E esperamos muito que ele aceite o nosso convite. Massa. Legal. Mas e Muita como história. é que essa história aí do Desbravador, essas chapas de metal, elas foram cortadas em Chapecó, soldaram no lugar lá, ou foi soldada no lugar e levaram depois pra onde é hoje o Desbravador? Como é que funcionou essa logística? Olha, foi feito por... a gente fez, no filme tem uma fala do Milton Sander também, né? Ex-prefeito de Chapecó, que era quem, na verdade... manteve, né, assim, até tinha uma relação aí com o Paulo de Siqueira, né, com a prefeitura de Chapecó enquanto ele era gestor, né, foi um dos grandes, sim, incentivadores, né, como abriu aí um artista, né? espaço pro Paulo de Siqueira, e ele disse, né, nos conta, né, que o Desbravador foi feito aqui, inclusive, no espaço da garagem, né, que era da prefeitura. Ele e foi aí, lá... ele separava o material. Ele foi montado aqui, mas ele separou lá o material, foi E feito trazia com em- sucata. A única trazia em coisa que foi partes usado pra com montar dinheiro ali. público da prefeitura foram as soldas que ele não podia. Isso. O resto foi tudo resto- gratuito. Ele tudo- conseguiu Segundo tudo o recurso Milton que tinha. Sander, era isso. Que, inclusive, o Paulo de Siqueira recebia um salário pelo município, né? E aí, como era sucata, que ele buscou aqui, né? Então, os custos foram com a solda, né? E aí foi feito em partes. Eu sei que o seu Zanquete conta, né? Que tem uma parte de Fusca, por exemplo, tá no filme, né? Que acho que é o chapéu, né? Nossa, agora me deu um branco. Mas eu acho que é o chapéu, que é um pedaço de Fusca. Ele vai falando, Opala, né? De Opala, alguma coisa, eu não lembro. Eu acho que Mas era são de Fusca pedaços ou de Opala. carro, Tudo. janela, Tudo. sei lá. O que ele encontrava. Sucatas. 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 Toda a obra dele é assim, Geral. né? E, na verdade, o Desbravador ainda é uma obra que menos você percebe a sucata, que tem mais as chapas, né? Maiores, retas. né? Mas se a gente olhar, por exemplo, em Florianópolis, tem a Rita Maria, gente. Ah, A Rita Maria, o equilibrista. O equilibrista na frente na do frente do SIC. SIC.
É do Né? Paulo de Siqueira. Você No passa na Shopping frente do SIC e não Graziotin, em observa. Porto Alegre, tem 4 obras penduradas lá. Essa de Porto Alegre Fenomenal. É maravilhosa, é maravilhosa. incrível. Ele fez em balanço, né? Ele colocou pendurado Pêndulo. Ele fez um pêndulo. Um pêndulo suspenso. O Sapete Araju em cima do cavalo com um português embaixo. Exatamente. Não, Maravilhoso. ele era assim, e na verdade ele tinha assim sempre uma crítica nas propostas, né? Eu acho assim muito forte. Tanto que a gente entrevistou um escultor aqui em Santa Catarina, que é o Jorge Schroeder, que é lá de Balneário Camboriú, trabalhou com o Paulo de Siqueira na montagem dessa obra em Porto Alegre, e ele diz que o Desbravador é o que menos identifica e representa a obra do Paulo. Que é mais uma encomenda, sabe? Porque, Entendi. entendeu? Aí talvez essa coisa dessas lendas aí surja um pouco por aí, né? E aí a gente lembra também, que também tá no filme, né? Uma fala da própria Eli Bellani, né? Que sempre contribuiu também bastante com a gente. Saudosa professora Eli Bellani. Que ela diz que é ele. Ela diz assim, exatamente assim, né? O Desbravador, O Desbravador é ele. Se você olhar, ela diz, né? Aquele homem alto, robusto. É, né? verdade. E a própria do Cinema Mosqueta, que também era merchan do Paulette durante muito tempo, e a gente entrevistou ela em Balneário Camboriú, e ela diz também a mesma coisa. Lu, você trabalhou também na salvaguarda do acervo do Paulo. O que a gente tem hoje aqui naquele museu ali embaixo? Ele funciona e tem as obras dele ali, né? Nesse museu embaixo do Desbravador. Embaixo ali no Desbravador funciona um memorial do Paulo de Siqueira. Memorial. É, um memorial. Então ali tem algumas obras do acervo dele, e é um espaço que ele é gerido pela Prefeitura de Chapecó, né? Agora pela Fundação Cultural de Chapecó, e aí tem horário de funcionamento, agora também não vou saber especificar exatamente qual horário. E aí também tem algumas outras obras que também fazem parte do acervo da Prefeitura, que estão espalhadas por outros espaços da Prefeitura, né? Então, tem alguns outros locais. O Paulo, ele tinha uma característica que ele pagava, muitas vezes, o que ele consumia com obras. Então, assim, se você for hoje... Escambo. Escambo. Trocava muita coisa. Se você for almoçar, por exemplo, no restaurante industrial que tem aqui no centro, tem várias obras de pedra que são decorativas das paredes, que são obras do Paulo de Siqueira, né? Os murais dele, ele fazia. Na Câmara de Vereadores tem um mural. Exatamente. Então ele tá presente muito aí na cidade, né? Tá presente. Pessoal, a gente tem que dar uma aceleradinha pra conseguir falar nos outros 2 filmes que estão faltando. No nosso caso, como radialista, a gente chama isso de permuta. Permutinha. Permutinha. Troca, isso aí. Eu vou querer avançar aqui e voltando a falar, quem tiver interesse, quem quiser assistir o filme aí do Paulo de Siqueira, que é o Don Quixote das Artes, está no canal do YouTube da Margot Filmes. Fiquem à vontade para consumir cultura chapecoense. Joel, os filmes têm os links para facilitar, às vezes, porque você coloca no YouTube e talvez não acha. Se entrar no site da Margot, vou fazer a propaganda aqui, mas margotfilmes.com.br, vai lá nos filmes. Todos eles têm o link de acesso. Maravilha. Você vai lá, o único que ainda não está acessível ainda é o Magnético, né? Porque ainda está nos festivais, mas todos os outros filmes estão acessíveis, então você vê os links, alguns no YouTube e no Vimeo, né? Ou, entendeu? Então tem várias... E eu queria puxar aqui mais uma história interessantíssima que vocês retrataram na filmografia de vocês, que é a história do Goiôen Transbordou. Quem é aqui de Chapecó e conhece um pouco da história, sabe como foi importante essa cultura balseira, né? Esse segmento econômico dessa época aqui para Chapecó. E vocês voltaram no tempo para investigar como é que era a vida do balseiro e as enchentes, as grandes enchentes que davam lá no Goiôen. Então conta um pouquinho para nós como foi entrar nesse assunto. Eu já queria deixar aqui, depois o Ronezito vai colocar pra gente aí. Eu descobri uma música que a mulher fala ali que aqui em Chapecó tocava Adiós Pampa Mia, que é um tangão. Adiós, Pampa Mia. Maravilhoso. Já que você pegou esse gancho aí, deixa eu Tá mandar no filme, não tá? Tá no filme. Tá no filme. Tá no filme. É isso que eu ia pegar esse gancho aí. Deixa eu mandar um beijo especial aí pro meu padrinho de som, que com certeza deve estar ouvindo o programa, nosso querido Márcio Pazin, que também tá nesse filme, né? Gente, o Márcio Pazin ele fez a trilha sonora do Don Quixote das Artes. Olha que é uma aí. trilha linda, né? Ele, assim, captou demais do Goiôen também, né? Assertivo E do sempre. Celibato no campo. Padrinho, Ele vida fez- longa. Beijo, querido. Beijo, Márcio. Estará em breve aqui também. Grande Estará abraço pro também. Márcio. Boa. Então, o Goiôen transbordou. Para nós, a gente passava por ali, olhava e já sabia que essa usina estava para vir. Mas na época que a gente começou a fazer a pré-produção desse filme,
Hoje a gente filma com celular, né? Antigamente você conseguia uma câmera, era muito difícil. Ó, não é tão antigo assim, mas vamos botar aí que você não conseguia. Uma não câmera tinha. é difícil você locar e você fazer. E a gente queria fazer esse filme, mas infelizmente não tinha recurso. Aí a própria lei de incentivo salvou. Então a gente primeiro escreveu o projeto na lei de incentivo para depois sair para captar. Aí conseguimos captar com algumas empresas aqui de Chapecó e aí a gente conseguiu ir a campo. Quando a gente aprovou o projeto e conseguiu captar, porque você demora mais ou menos 1 ano, 2 anos, porque dificilmente você vai conseguir uma empresa que vai bancar o teu projeto inteiro. Tudo, então, né? Ele entra pingadinho. Então até você conseguir os 20% para você começar a mexer e tal. E aí já a empresa que ia fazer a barragem lá já começou a desmanchar o Goiôem ali, né? As pessoas estavam sendo transferidas e tal. A gente conseguiu ainda pegar alguma coisa ali dentro. Algumas casas ainda e fomos identificando as pessoas. Queria mandar aqui um abraço também pro Luizildo e pro Mauro Winkler, que a dona Dileta tá no filme, que já faleceu. Que canta Adeus Pampa Mia, a dona Dileta que lembra do casamento dela com o Balseiro. Dela, contou uma história incrível. E um que beijo cantavam... familiares da dona Dileta aí. Sim, querida dona Dileta então, também se foi. Ela contou essa história, ela contou a história da vida dela, na verdade, pra nós, né? E o filme retrata um pouco as histórias das pessoas que moravam ali no Goiôem. Quando a gente começou a pesquisa do Goiôem, a gente identificou que muita gente que morava ali no Goiôem realmente não nasceram ali, não viviam ali. Sabiam da história através de outros. E aí a gente começou a identificar isso. Aí a gente foi procurar essas pessoas que moravam lá, que já não estavam mais no Goiôem. E aí a gente conseguiu levá-los para lá, como o pessoal do Chilivinsky, que ele tem também a empresa de ônibus aqui em Chapecó, que faz as linhas do interior. Né? E ele morava lá, e eles tinham um hotel. Então, a gente que, na verdade, foi na pesquisa, né? É isso, a gente começa com um tema e vai... vai abrindo. Vai abrindo, você vai entendendo que o Goiôem teve várias fases, vários ciclos, né? Começou com o transporte da madeira, né? Forte, então a gente busca os balseiros que estavam lá ainda. Areia. O seu Hermes, que, né, conta, ele tem uma história que ele conta, né? Como é que até um jacaré que quase pegou ele lá, ele conta, né? Que tava lá fazendo espia. E a gente buscou também, aí entendeu que teve a fase da areia, que isso é uma coisa incrível pra gente. Quando a gente tava na pesquisa, nós não sabíamos. Vários prédios antigos de Chapecó foram construídos com a areia do Goiôem. Olha aí, cara. E os areieiros lá... Tipo, antigos quanto, assim, da época... Que ano que a gente tá falando isso? A gente tá falando na década de 50, de 60, né? Então, olha assim, aí. ó, eles pegavam areia, imagina, pensa bem, com caico. Eles enchiam os caicos de areia e puxavam o caico até a beira para daí colocar em cima do caminhão. Então, assim, era... Olha aí. E aí... Será que a gente tem algum desses prédios ainda de pé aqui? Tem. Né? Aquele, inclusive, o prédio do Lajusa, não sei se é do Lajusa ali, mas na Nereu Ramos é feito com areia do Goiôem. Esses antigos, sim. E aí, inclusive, tem a história da rádio, né? Aí, que é a rádio, né? Que é a Rádio Chapecó, com a irmã aí, mas que na época davam os avisos, né? Tem areia, precisa de areia boa. E aí a gente conseguiu um areieiro lá que falava, ele tirava areia e dizia areia da borda do rio era areia para acabamento, areia para... Olha só, não, cara. tem todo um conhecimento. E aí a gente foi entendendo, aí teve a parte da ponte, e é isso, tá no filme, né? É uma loucura, assim, até chegar na Foz de Chapecó, que daí transforma, daí a gente trabalha isso, né, um transbordamento daí, assim, né, que modificou, né, para sempre o Goiôem ali, né, então, e aí tem isso também, tem a história das pessoas que tiveram que sair, do pescador que teve que sair dali, volta lá, não consegue pescar, porque, enfim... Tem as árvores aí embaixo, né? Nossa, se for falar, a gente Não, vai... legal demais. Eu acho que assim, ó, como vocês perceberam, a gente já sabia que o papo aqui ia ser intenso, que a gente tinha muito assunto pra falar. A gente tá tentando passar uma pinceladinha pra poder trazer a filmografia desse casal aqui pra vocês. Mas eu queria já encaminhar pros finalmente aqui, que vocês comentassem sobre o primeiro filme de vocês, porque eu acho que ele tem um papel muito importante na filmografia de vocês, né? Que é o Celibato do Campo. E ele conta, eu vou só fazer uma pequena introdução sobre
sobre o tema do filme, ele fala sobre o êxodo rural. Basicamente, são as pessoas que estão saindo do interior e, mais do que isso, ele aborda o problema que é os homens que ficam no interior e não encontram parceiras, então eles acabam vivendo em celibato. E é uma história que, assim, obviamente não tem como ser leve para falar de um tema tão complexo e complicado, mas é um filme que eu acho que traz uma reflexão muito importante, que foi muito importante para a filmografia de vocês. Como que foi, assim, começar com ele, sabe? Então, como vocês perguntaram, né? Como é que a gente chega nos temas? A gente descobriu esse tema numa matéria de um jornal, e aí que falava da masculinização do campo. Isso. E a gente tava procurando um tema para escrever no Prêmio Catarinense de Cinema, porque também, diga-se, né, esse foi o primeiro projeto aqui do Oeste que ganhou o Prêmio Catarinense de Cinema. Em 2008. 2008, né? Isso. Que, parênteses, a gente chegou em Florianópolis para receber o prêmio na Assembleia Legislativa. O Gilmar Knaz, eu era secretário de Cultura. E ele se assustou. Tem cinema em Chapecó? Ele disse assim, ele olhou, Chapecó? Isso assim, na mesa, na Assembleia. Chapecó? Tem cinema em Chapecó? E pasmem que isso acontece até hoje. Isso acontece, exatamente, Lu. E isso foi em 2008, isso acontece até hoje. As pessoas ainda se surpreendem, né? Então, uma matéria do jornal nos levou a esse tema. E aí, a gente procura sempre trabalhar com temas. E quem já está pesquisando? A EPAG foi fonte, né? O seu Milton Silvestre tinha uma pesquisa também, que na época já ele apontava que 20% das unidades familiares, como eles chamavam na época, já não tinham mais jovens em suas propriedades. Ou se tinha um ou outro que estava cuidando do pai e da mãe. E aí especialmente não tinham moças, né? Não tinham moças. E esse filme circulou muito, né? Ele circulou muito pela TV também. Ele foi pras redes, de TV, TV Cultura. Então ele entrou no Festival da TV Câmara, que selecionou 40 documentários no Brasil inteiro. Ele foi licenciado, foi o nosso primeiro filme a ser licenciado para Cine Brasil TV também. Ele ficou muito tempo no Cine Brasil TV, depois foi renovado. E a gente recebia retorno, né? As pessoas assistiam, assim. Então, e foi para fora do Brasil também. Ele só não foi para festivais, a gente não tinha esse... O know-how ainda. Não tinha. E ele é um média, né? Ele é um média, então ele é um filme bem de TV também, tem essa lógica dos 52 minutos, assim. Mas ele foi bem importante, sim, Joel, abriu... E na verdade, foi importante também para nos provar que era possível. Eu acho que esse é o grande lance, assim. A gente sempre quis trabalhar com documentário, porque é isso, né? Jornalistas, né? De TV... Né? Então nos conhecemos na TV Barriga Verde em Florianópolis, eu era estudante de jornalismo lá, o Miro já estava um tempo na TV, eu fui trabalhar como editor, ele já era supervisor lá de operações, a gente se conheceu e sempre por né? É isso, né? Você bebe uma da cachaçinha, você não larga, né? Não larga. Você queria sempre trabalhar com isso, mas a gente não via muita possibilidade de fazer algo que fosse autoral. A gente não queria fazer só aquele organizacional, institucional, né? O corporativo. A gente queria fazer filme. Né? E nós não temos formação em cinema, nós somos do jornalismo. E aí estudamos bastante, né? A gente até hoje estuda muito. A gente lê, estuda, tá sempre fazendo, participando de aula, e porque a gente é um eterno, né? Uma eterna busca aí. E nos provou que era possível fazer. E é muito legal, assim, agora o apanhado de toda a filmografia de vocês, né? O quanto vocês valorizam e trazem essas histórias das pessoas daqui, do interior, daqui, da nossa gente, né? Então, assim, a gente se reconhece nessas histórias e o nosso povo se reconhece nessas histórias. E vocês trazem reflexões muito delicadas e reflexões muito importantes, sociais e políticas, em todos os filmes. Em tudo que vocês fazem, vocês trazem essas reflexões que elas são extremamente importantes. E a gente se reconhece nisso. Então, é muito legal o trabalho de vocês nesse sentido. E uma outra observação que eu gostaria de trazer é que, desde o começo também, nessa luta que vocês trazem, na arte que vocês fazem, nesse trabalho que vocês fazem, é a questão do financiamento à cultura, né? O quanto o financiamento à cultura foi importante para que vocês fizessem com que os trabalhos de vocês fossem produzidos, fossem elaborados, e também que depois eles fossem distribuídos também, né? Para que eles saíssem daqui, de Chapecó, e para que eles também fossem para outros lugares, para que eles acessassem e para que as pessoas pudessem ver essa ótica do nosso povo aqui em outros lugares. Né? Comenta, já puxando esse gancho aí pra gente já fechar os filmes, eu acho que interessante passar por o último ponto que a gente gostaria de comentar é sobre um projeto que vocês têm e que vocês estão executando ele, que é o Cinema na Linha. Vocês levam o cinema móvel para as linhas do interior da nossa região aqui. Então, quando você aí que mora nas cidades próximas aqui a Chapecó,
Chapecó, mora no interior, ouvir essa palavra cinema na linha, vá assistir, porque são sessões de cinema gratuitas com filmes, com uma curadoria da Margot Filmes e que é produzido pela nossa querida Lu. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que tá sendo essa devolutiva do público, né? Que vocês vão pro interior e é o que você estava falando, é muito importante se reconhecer na tela. Então tu coloca alguém falando daquele jeito ali, para aquele público dali. E como que é isso? Eu acho maravilhoso, mas queria ouvir de vocês. Então, a Lamparina Cultural, que somos eu, né, a Luciele e a Camila Mioto, nós fizemos a produção executiva desse projeto Cinema na Linha agora, no ano de 2023. O projeto percorreu 5 municípios aqui do Oeste e a repercussão foi muito legal. Então, o Miro, a Ilka e a equipe de produção foram até esses 5 municípios. A gente leva toda a estrutura de cinema para esses municípios e aí também tem uma curadoria específica de filmes para passar nesses locais, né? Então tem toda uma mobilização também dessas linhas, né? Então, por que cinema na linha? Porque é o cinema que é levado para as linhas no interior desses municípios. Então também tem essa troca, né? Levar o cinema feito da nossa gente para esses locais que não têm acesso ao cinema da forma convencional, né? Então, esse projeto ele circulou pelo Prêmio Elizabeth Anderle do ano passado, de 2022. Por isso que a gente falou da questão do financiamento à cultura, né? Do financiamento público. Então, por meio desses projetos, a gente consegue elaborá-los, né? Aprová-los e aí circular e levar o acesso para as pessoas de forma gratuita, na maioria das vezes. Na verdade, os projetos que a gente produz, que a Margot produz, né? Vocês podem até falar um pouquinho mais, o acesso que a gente dá para as pessoas é totalmente gratuito, né? Uhum. E além disso, né, o projeto também levou oficinas como contrapartida, né? Oficinas de produção audiovisual foram levadas para escolas de ensino da rede pública dos municípios que a gente passou. Então, foi uma experiência muito legal e é um projeto que agora ele foi realizado nesses 5 municípios, mas que ele continua para outras elaborações, enfim, para outras circulações que a gente vai sempre captando recursos para ser feitos, né? Que legal. Ele teve a sua estreia no edital das linguagens aqui Chapecoense em 2019, né? Aí a gente pegou... Que saudade, né? Nossa! 2000... saudade! Edital aí, das linguagens. Aí, né? 2020 Inclusive, entrou a pandemia, a gente tinha feito apenas uma linha, foram linha 8 só, no que total. Foi a linha Cachoeira, né? E aí foi um ficamos com sucesso. 7 para fazer em 2023 e 2022. Eu gravei o Bença lá. Gravei o Bença lá na Cachoeira. A Dona Senhorinha, que é a personagem do meu filme Bença, é lá na linha Cachoeira. Lá na linha Cachoeira. Então foi muito legal isso. Linha Cachoeira, linha Almeida, um abraço, um beijo pra todo mundo lá da linha Cachoeira, linha Almeida. O cinema na linha foi feito com as comunidades, né? A gente levou alguns filmes, qual que nós queremos esse, nós queremos aquele. E vai ser o ar livre. Esse no das linguagens, as comunidades escolheram os filmes. Escolheram os filmes, elas a gente ajudavam na produção. Não são os nossos filmes só. Eram filmes também de outros parceiros aqui de Santa La Catarina, né? Também, né? Da Gabi. Sim. Agora sabe o que eu lembrei, gente? Que eu queria mandar um abraço, porque é uma pessoa que eu sei que é muito importante pra vocês, mas ela é muito importante pra mim também, que é a Adri Canan, de Quilombo, cineasta de Quilombo, que mora hoje radicada em Florianópolis. Mas a Adri foi a pessoa que deu uma palestra no Chapecó, que me despertou o desejo por fazer cinema. Foi vendo ela, foi a primeira pessoa realmente apaixonada por cinema que eu vi, e eu entrei nessa carreira depois de ter assistido essa palestra dela. Legal, então eu sei que ela é uma parceira de longa data dos projetos de vocês, né? Inclusive a gente tem parceria com o EGLE, que é um longa também via Fundo Setorial do Audiovisual. Que a Adri tá na direção. Que a Adri tá na direção, então é um projeto da Margot, daí também em coprodução com a Lilás, que é a produtora dela também. Lilás e a Calêndula. E a Calêndula, então é um projeto que a gente tem também com coprodução, assim, e que vai estrear esse ano a história da Iglê Malheiros, que é outra história incrível de Santa Catarina, né? A primeira roteirista. Só que aí que todo mundo... Inclusive, não, tá certo, Joel, mas é que é normal. Tem razão. Porque o grande argumento, inclusive, da Adri ao fazer esse filme é porque todo mundo conhece ela como esposa de Salim Miguel. Mas foi a primeira roteirista. E a ideia é mudar isso, né? Estou esperando para assistir e aprender mais sobre a Iglê. É muito além, né, do Salim Miguel. Então, bom, se for falar sobre isso também vai ser
Mas é isso, assim. E legal, acho que a Lu resumiu também aí agora, o Miro me lembrou do Edital das Linguagens. A gente fez a segunda etapa agora via Elizabeth Anderlin. E se tiver, né, o nosso Edital das Linguagens, só para falar, porque realmente a gente tá com muitas saudades, né? Acho que faz 3 anos que ele não aparece por aí. Os filmes que a gente fez foi por conta do edital, né, gente? O Salame Vai à Feira foi Edital das Linguagens. O Paulo de Siqueira, que era para ser um curta, ele foi... Porque teve o Edital das Linguagens, a gente inscreveu no Edital das Linguagens e depois de fizemos um longa com aporte também da lei de incentivo. Então, assim... Muita gente, saudade mesmo. Meu primeiro disco, inclusive, da Esse Ócio, foi na gestão da Lu, né? Isso. E também foi do Edital das Linguagens de 2016 e isso despertou aí outros projetos na música. Então, realmente, a gente tá com muita saudade aí do Edital das Linguagens e a gente espera que esse ano tenha Edital das Linguagens. Fica aí a dica, mais tá que bom, na hora, gente? né? Pessoal, vamos para os agradecimentos. Eu acho que batemos uma hora de entrevista. Já acabou, já. Não deu nem pra falar dos filmes que a gente tá fazendo agora. Tinha tanta coisa pra falar. Olha aí, então já bota na agenda de vocês aí uma próxima vinda então, aqui. isso A gente aí, vai fazer esse agora convite mais uma vez pra estamos vocês. aí pra produção de um novo filme, gente. Mais um sobre o Oeste, Lançamento claro, né? aqui no Liquidificador, Eba! Fechou. Pessoal, queria agradecer imensamente a participação da Luciele Pompeu. Muito obrigado por ter vindo, Eu que agradeço, ter topado. É muito bom estar com você, Luciele. Eu falei, é muito bom estar com com você. A Luciele, você. ela topa quase tudo que a gente se mete. E ela tá aqui no Liquidificador. No segundo programa. Me valorizem, hein? E mais do que agradecer, né, dizer do meu carinho, a gente é colega na Cinelo, que é a Associação de Cinema e Vídeo de Chapecó e região, que a gente tá aí há mais de 10 anos lutando pelo audiovisual. Aí o Miro são fundadores dessa associação e a gente então tem esse contato. Eu quero agradecer demais vocês terem aceitado esse convite, estar aqui conosco para conversar sobre cinema. Acho que o pessoal gostou bastante da resenha aí. E já fica aqui o convite para o lançamento do próximo filme aqui na bancada do Liquidificador. Com certeza. Valeu. Agradecer muito o convite, agradecer a Lu por estar aqui com a gente, né? Como eu falei no início, a nossa sempre gerente de cultura, né? Uhum. Porque é uma pessoa que fez muito pela arte de Chapecó. Mesmo. Agradecer vocês, né? No Liquidificador, o Ronê e o Joel, por a oportunidade e sempre que a gente puder, a gente tá aqui para divulgar e sucesso. E muito obrigado pela arte de vocês. Eu acho que Chapecó e a região oeste agradece demais vocês estarem se debruçando e contando essas histórias, levando as histórias. Porque é interessante que os filmes de vocês levam as histórias daqui pro mundo, levam daqui pra Índia, levam daqui pra outros lugares. E isso é maravilhoso. Então, muito obrigado em nome do programa Liquidificador e em nome de Chapecó pela arte de vocês. A gente é muito fã! Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês. Lu, obrigada pela parceria. Espero que seja o primeiro de muitos projetos que a gente trabalha junto. Joel também, super parceiro. Não falamos do Kiki, que você fez a cor final também, tá? Ficou faltando Kiki, né, Joel, parceirão também. Mas está lá no canal, todo mundo que quiser assistir. Vocês provaram o Kiki? Sim, Vocês provaram? claro. Sim. Nossa, Tomaram? o Kiki foi transformador no geral, assim. Ai, pra meu vida. Assista lá no canal o Margot Filmes no YouTube. Isso aí, gente. Obrigada e muito sucesso pro Liquidificador. Achei incrível o que vocês estão fazendo. Obrigada pelo espaço também, né? Isso também é importante para que a gente se sinta estimulado também a continuar e, enfim... É isso mesmo. Então, juntos, né? A gente faz isso tudo junto. Então... Aproveitando, como eu fiz no domingo passado, vou aqui dar o spoiler do nosso convidado do domingo que vem. Receberemos aqui, nessa ilustre mesa da nossa bancada, André Tim, um escritor chapecoense que é radicado aqui em Chapecó, mas que tem alguns livros muito interessantes, tem alguns projetos muito interessantes e tem um papo super afinado. E estará aqui no domingo que vem conversando com a gente. Então, se você está ouvindo aí nas plataformas de streaming, depois não tá ouvindo ao vivo aí, se liga que domingo que vem tem mais papo. Imperdível, hein, galera? Imperdível. Nossa, com certeza. Legal, era isso então. A gente conversou Valeu, gente. com a Ilka e com o Miro e com a minha amiga querida Luciele. E agradecer mais uma vez aí toda a galera que faz cinema em Chapecó. Eu não vou citar todos os nomes aqui, porque talvez eu seria injusto com alguns. Mas obrigado aí esse pessoal que faz cinema, faz cultura aqui na capital do Oeste Catarinense, no nosso velho Oeste Selvagem.